Olá pessoal, como é que vocês estão? Aqui é mais uma vez o professor Matheus com mais uma aula. Se você não assistiu a nossa primeira aula sobre Segunda Guerra Mundial, olha aqui no card aqui em cima aqui que vocês vão dar uma olhadinha e vai estar lá, tá bom? É uma aulinha básica de 15 minutos, então vocês podem até gostar. Tudo bem? Eu queria agradecer a todos que estão compartilhando meus vídeos no Instagram, no WhatsApp, né? Eu postei o vídeo, no caso, na quinta-feira, né? E o meu canal tem 3 inscritos, né? E em menos de 10 horas deu mais de 22 visualizações. Então, agradeço quem está compartilhando, né? Quem tá juntando junto com a gente, né? E é assim, né? Vamos continuar. Então, sobre hoje, nós iremos falar sobre a introdução dos estudos da história. Primeira coisa que vocês devem saber, né? A história, né? Ela é rica, né? Ela é rica. Ela é feita para ampliar o nosso conhecimento, ou seja, a história nunca é isso. A história sempre ela é mais ampla, ela é mais branda. Então você tem que, quando for olhar e estudar a história, você tem que ampliar seus horizontes e pensar sempre em algo mais. Eu estou com um textinho aqui básico para a gente ler aqui. Eu vou deixar esse texto salvo na descrição. Se vocês quiserem acompanhar junto comigo, ótimo. Eu vou tá deixando aqui, tá bom? Então, a gente vai falar primeiro do que é a história, propriamente dita, né? Acompanha comigo aqui, tá bom? A palavra história vem do grego antigo histori, né? Desculpe se a minha pronúncia não está muito certa, né? Que significa investigação. Então, tu já tira por onde? Professor Matheus, história significa investigação. Então, fazendo agora um paralelo, será que aquelas vizinhas fofoqueiras ficam fazendo investigação quando estão nas casas dos outros, na porta dos outros? Não, brincadeira. Brincadeiras à parte, tá bom? Essa expressão foi consagrada no século V depois de Cristo, né? Pelo viajante grego, o mais conhecido viajante grego. Você deve estar se perguntando, o viajante grego mais conhecido deve ser Alexandre. Mas Alexandre era conquistador. Não tinha nada a ver com o viajante. Mas deve ser o Temístocles. Tem nada a ver. General ateniense. Mas deve ter sido Leônidas, rei de Esparta. Tem nada a ver. Esse viajante grego é nada mais, nada menos do que o pai da história. O grandioso Heródoto. Né, que todos os historiadores o veem como o pai da história, o primeiro historiador da face da Terra, vamos assim dizer, né? Se você for pela teoria da história mesmo, né? Como dá no papel, mas o primeiro historiador, vamos assim dizer, se você for falar, né? Seria Moisés, mas, né? Como já estamos falando da questão da introdução da história sobre esse contexto que nós estamos falando, vamos deixar, pessoal, os hebreus um pouquinho de lado. Mais para frente, iremos estudar sobre o povo hebreu, tá bom? Ele que escreveu as histórias dos gregos, né, das guerras entre os gregos e os persas, né? Quem conhece também, como quem estuda história sabe muito bem do que eu estou falando, sobre a Batalha de Maratona, onde os atenienses massacraram um exército gigantesco de persas de mais de 200 mil homens, e os atenienses estavam com menos de 10 mil, né? E também conhece a história do rei Leônidas e os seus 300 de Esparta, né? Quem lembra, né, daquele filme, ele gritando au, au, né? E sua gloriosa morte, né? E o Heródoto, ele foi o primeiro historiador a falar sobre essas histórias, né? E ele
Para o Heródoto, né, o objetivo da história é produzir um discurso ou então um relato verdadeiro dos fatos. Então entenda uma coisa. Para o Heródoto, preste atenção, a história é nada mais nada menos do que fatos. Pergunta uma coisa, quando um jornalista vai fazer uma matéria, ele pega qualquer matéria? Pelo menos os jornalistas sérios que eu conheço não pega qualquer história, né? Ele vai investigar, ele vai ver os fatos, né? Ele vai separar o que é, no termo de hoje, fake news, né? Do que é realmente verdade, né? Então, naquela época, o Heródoto, né? Ele realmente tinha um discurso de falar, olha, a história tem que ser um relato verdadeiro do fato. A gente tem que separar os mitos, as fábulas, as lendas, tudo que não vem realmente dos fatos, vamos assim dizer, né? O objetivo da história, vocês podem ver, né? São as realizações humanas e o que o historiador realmente procura interpretar utilizando as informações contidas em fontes históricas. Ou seja, são os vestígios, né? Pinturas históricas, são monumentos, são pedaços de barro quebrados no meio de sítios arqueológicos, são no tempo de hoje, né? São fotografias, né? E assim vai, né? São vestígios de trabalho, joias, vestimentas, dentre outros, né? Uma das principais funções da história é relembrar aquilo que poderia ser esquecido, transmitindo o conhecimento passado às novas gerações. Um sábio uma vez disse: se você não procura aprender com o seu passado, você tende a repetir os mesmos erros, certo? Então já vai por onde isso aí. A história, propriamente dita, ela é riquíssima. Então, só que para você ser historiador, para você dizer, eu sou historiador, eu gosto de história, eu gosto de estudar sobre história, você não pode simplesmente pegar, eu li uma notícia ali no site XYZ, que fala que as pirâmides do Egito foram construídas por alienígenas. Beleza, eu respeito quem acredita nisso, nada contra. Mas eu prefiro acreditar na versão oficial, que foram os escravos que construíram as pirâmides, né? E dentre outros, né? Você nunca... Eu aprendi por mim mesmo, apanhando todo santo dia quando eu era mais novo, quando eu era menor de idade. Muitas vezes eu via notícias no Facebook, no Instagram, e eu queria... é aquela história bombástica, eu quero postar. Eu ia lá, postava, com pouco tempo, descobria que era fake. Então, já tira por onde? A história, ela é feita justamente pra gente, vamos assim dizer, separar o que é mentira do que não é. Entendeu? E a história pode ser separada em 4 períodos, certo? A história antiga, que vai de 3100 AC, ou seja, antes de Cristo, né? Que é aquela história mais da questão de Troia, né? Que vamos assim dizer nas lendas de Troia, que é mais ou menos nessa época, né? Mais ou menos na época de Moisés, né? Mais ou menos nessa época. Entre isso, entre 3100 até 475, certo? Depois de Cristo, 475. Por que, Mateus, por que até 475? Porque em 476 começa um novo período, que é a queda do Império Romano, o Império Romano do Ocidente, que um vídeo mais para frente iremos falar, né? Que vai de 476 até 1452. Professor Mateus, de novo, por quê? Porque em 1453 houve a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, né? E isso, desculpa, eu esqueci de falar a idade anterior, era a Idade Média, certo? Vamos voltar um pouquinho. Idade Antiga, 3100 até 475. Idade Antiga. Vamos pular. Idade Média,
476 até 1452, idade média. Pronto, vamos pular. Agora a novidade, né? 453 foi a tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos, que por sinal foi a primeira batalha da história a utilizar canhões em siges. O que é sige, né? O que é sige? É você sitiar uma cidade para tomá-la, né? Você sitia a cidade, certo? De 453 até 788 é a Idade Moderna. E nessa Idade Moderna vem a era das navegações, das revoluções e assim vai. Em 1789 acontece a Revolução Francesa, que foi um divisor de águas, pois mostrou que o absolutismo não estava, entre aspas, fadado ao fracasso. Que essa é a idade contemporânea, que aí vai revolução industrial, as três revoluções industriais, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, colapso da União Soviética, Guerra ao Terror e os dias atuais. Essa é a idade contemporânea. Então vocês entenderam, né? Idade antiga, idade média, idade moderna e idade contemporânea. São esses 4 períodos que nós podemos enfatizar como períodos que a história ela é separada, certo? Então, pessoal, um ótimo dia para vocês, tá bom? Esse vídeo está ficando por aqui. Fiquem com Deus, certo? Vocês que acreditam, se vocês não acreditam, tudo bem. Então, uma boa noite a todos, bom dia, tanto faz. Tchau!